Prosseguindo no estudo da Lei de Execução Penal, nós vamos falar agora da execução das penas em espécie, é o título, e o tema é das penas privativas de liberdade. Prisão, artigo 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Última instância ali, transitou em julgado, ou que não há mais possibilidade de recurso. O juiz então vai aplicar a pena privativa de liberdade. Filho, você está condenado a 24 anos de prisão. Se o preso estiver, ele já pode estar na unidade prisional, aguardando a sentença definitiva, ou ele pode estar livre. Ali a Polícia Civil vai conduzir até a prisão. De toda forma, se ele estiver preso ou se ele vier a ser preso, o juiz vai ordenar ali o escrivão a expedição da guia de recolhimento. Ninguém será conduzido à prisão sem a guia de recolhimento para a execução. É a guia ali, sua culpa, nota de culpa, a sua sentença, então ela vai junto com o preso. Expedição da guia de recolhimento. Vejamos alguns dispositivos a esse respeito. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá. A autoridade administrativa aqui neste caso, é o diretor da unidade prisional, seja ela penitenciária, seja colônia agrícola, se for semiaberto, seja casa do obrigado, se for aberto. Vai conter, obrigatoriamente, o nome do condenado, sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão de identificação, qualificação civil, data de nascimento, nome, estado, se é casado, solteiro, etc. E o número do registro geral oficial de identificação. No estado de Minas Gerais, o Infopem, existe o Infoseg em âmbito nacional, é o registro geral. No estado de Minas Gerais é o famoso Infopem. Quem for fazer a prova aqui para Minas vai estudar isso aí no curso de formação. 3. Inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como a certidão do trânsito em julgado. 3 coisas diferentes aqui no mesmo inciso. O inteiro teor da denúncia. Essa guia de recolhimento vai ter ali a denúncia atribuindo àquele preso qual foi o crime, o que ele cometeu, para que a própria unidade prisional tenha ali já tenha algo para enviar para a CTC, para a Comissão Técnica de Classificação, para ver o perfil desse indivíduo. A sentença condenatória, dizendo quanto tempo de cadeia, quanto tempo de prisão, e a sentença, a certidão de trânsito em julgado, dizendo ali que não há mais possibilidade de recurso. Inteiro teor da denúncia, da sentença condenatória e ainda a certidão de trânsito em julgado. 4. Informação sobre os antecedentes e grau de instrução. Para saber se ele é reincidente, antecedentes. Para ver se necessita, o preso que ele é reincidente deveria ficar separado do que não é. E o grau de instrução. Se ele não tiver primeiro grau, ele vai estudar. Então, saber toda a informação para uma melhor classificação do preso. A data de terminação determinação da pena, porque ninguém pode ficar preso além da prisão, além do tempo de cumprimento da pena. Ficou um dia a mais, o Estado tem que indenizar. Então, a data de terminação da pena. E o 6. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Por exemplo, ali, informações a respeito do estado de saúde do preso, por exemplo, prontuário médico com os medicamentos que ele toma, etc. Outras informações que forem indispensáveis ao adequado tratamento. Olha, veja como isso cai em concurso público, caiu em 2008. Olha, a guia de recolhimento conterá. Qual a resposta correta? Pausa o vídeo aí e responda. Já respondeu? O gabarito, muito fácil. Letra D, olha, o nome do condenado a gente viu, sua qualificação civil, informação sobre seus antecedentes do condenado e seu grau de instrução, a data de terminação da pena e o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, além de quê? Da certidão de trânsito em julgado, mas aqui está correta. Tudo isso aqui está correto, assim cai em prova, muito fácil essas questões. Parágrafo 1º.
ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Ora, será enviada ao Ministério Público essa informação, essa guia de recolhimento, dizendo que aquele indivíduo se está na unidade prisional. Por quê? Porque o Ministério Público ele é fiscal da lei e ele deve acompanhar, ele é responsável, o Ministério Público é um órgão de execução penal. Ele vai acompanhar a evolução da pena daquele condenado. Então ele tem que estar ciente de quem está preso. Terá ciência, portanto, o Ministério Público que aquele indivíduo já se encontra ali recluso, já se encontra preso. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou tempo de duração da pena. Ora, houve ali uma remissão, então aquele indivíduo tinha que cumprir 21 anos de cadeia, só que ele trabalhou 3 anos, ele ganhou um ano inteiro praticamente. Então, vai sendo abatido. Sempre que sobrevier ali, que houver a necessidade de retificação, isso irá acontecer. Por exemplo, ele está preso e condenado, só que ele responde mais 5 processos ali, processos atrasados. Ele sofre mais uma condenação. Então, aquela guia de recolhimento vai ser retificada, vai ser acrescentado aqui o tempo de duração da pena ou vai ser abatido em caso de remissão. Parágrafo 3º. Se o condenado ao tempo do fato era funcionário da Administração da Justiça Criminal, facear-se na guia menção dessa circunstância, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 dessa lei. Se ele foi, no tempo do crime, funcionário da Administração da Justiça Criminal, nós demos o exemplo do oficial de justiça, vai colocar ali que no tempo do crime ele era funcionário, para que ele fique em local separado, conforme o parágrafo 2º do artigo 84. Artigo 107. Ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Olha, chegou na unidade prisional um preso condenado ali. A Polícia Civil o encaminhou conforme ordem do juiz. Onde está a guia de recolhimento? Não sabemos. O diretor da unidade prisional não é obrigado a receber o preso. Ele não vai receber. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia de recolhimento pela autoridade judiciária. Ora, para o cumprimento da pena privativa, aqui é caso de condenação. Cuidado, hein? Ninguém será recolhido para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Eu não estou dizendo aqui que o preso em flagrante não pode ser detido, não pode ser levado para uma cadeia pública ou para um presídio. Eu não disse isso. Eu disse que ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-las aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado, o diretor da unidade prisional ou quem o represente, que na prática é outra pessoa, mas nós vamos guardar que a autoridade administrativa vai carimbar ali aquele recibo e vai juntar ali aos autos do processo e dará ciência disso ao condenado. Essa hipótese do parágrafo 1º é para aquele indivíduo que já está preso. Ele está preso, cumprindo ali uma prisão provisória ou outra pena. Aí chega o oficial de justiça com mais um mandato de prisão, uma guia de recolhimento, dizendo que ele tem que ficar mais 5 anos preso. Isso é uma nova condenação. Então, a autoridade administrativa, o diretor, vai dar recibo daquela guia de recolhimento, vai comunicar ao juiz uma via, olha, eu carimbei, foi recebido. E ele vai pregar uma via e vai levar para o preso e vai dar ciência a ele. Ele vai assinar e vai, olha, você foi condenado a mais 5 anos, então não precisa nem ficar ansioso para ir embora porque chegou mais uma condenação para você. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica de recebimento e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se no curso da execução o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Esse livro especial aqui é somente, pessoal, para que não esteja naquele prontuário do preso que é mexido todo dia, para que não venha sumir, porque é algo importante. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo o que? Ordem cronológica de recebimento. Isso aqui pode cair em prova, perguntando se a ordem maior, aquela condenação maior vai ficar na frente, né? Ordem cronológica
pelo tempo e vai ser anexados ao prontuário do condenado. Aditando-se no curso de execução o quê? Cálculo das remissões. Opa, houve remissão aqui, vamos abater. E outras retificações posteriores, como por exemplo, erro judiciário. Se houve um erro, houve uma guia expedida em duplicidade ou com data errada, aquilo vai ser retificado, vai ser retificado posteriormente. Artigo 108, não tem muito problema isso aqui, esse parágrafo segundo para a prova não. Artigo 108, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aqui é o condenado, ele está condenado, ele está preso ali. Sobreveio doença mental, ele vai para onde? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Não é tratamento ambulatorial, não? Não, aqui é o condenado. Ele estava preso, ele estava em reclusão, então ele vai para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Cumprida ou extinta a pena. Isso aqui é importante, pessoal. Vamos ver todo o texto, depois a gente volta comentando. O condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Então, várias hipóteses aqui. Cumprida a pena. Ele cumpriu os seus 10 anos que estava disposto na pena. Ou foi extinta a pena. Existem as causas de extinção da punibilidade. Conforme o artigo 107 do Código Penal, anistia, graça, indulto, entre outras. Então, houve uma anistia, ele foi anistiado, houve uma graça, houve perdão, ou diversas outras formas, a gente vai estudar isso aí mais para frente. Então, foi extinta a pena, foi extinta por anistia. Então, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará de soltura, mediante o alvará de soltura. Se por outro motivo não estiver preso, pode ser que ele esteja em saída temporária. Pode ser que ele tenha fugido. Ou por erro judiciário ele esteja preso, ou qualquer outro motivo. Isso não cai em prova. O que cai em prova é isso. Se por outro motivo não estiver preso, cumprida ou extinta a pena, o condenado vai ser posto em liberdade. Mediante que? Alvará de soltura. Olha que caiu, questão fácil, olha, 2012, SEAP do Rio de Janeiro. Após o cumprimento da pena, nos termos da Lei de Execução Penal, o condenado será posto em liberdade mediante o ato alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. É o artigo 109. Muito fácil essa questão. Caiu no concurso de 2012. Continuando, o artigo agora é o artigo 110. Dos regimes. RDD, pessoal, regime disciplinar diferenciado. É um regime? Não, não é. Apesar de ter nome de regime, não é um regime de cumprimento de penas. Os regimes são fechado, semiaberto e regime aberto. Artigo 110. O juiz na sentença estabelecerá o regime do qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Ora, regime de início de pena depende exclusivamente da lei e do juiz. Então, da lei e do juiz iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Vai ser quem? Exclusivamente do juiz, observado a lei. Agora, a progressão aí já não depende somente do juiz. Depende do comportamento do preso e também do juiz. Aí, para progredir, precisa do preso. Início não precisa do condenado. Ele vai ser exclusivamente do juiz, observado a lei, conforme o artigo 33 do CP. O artigo 33 do Código Penal fala que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado e semiaberto. Fechado ou semiaberto. A pena de detenção, prisão simples, em regime semiaberto ou aberto, salvo se houver necessidade para o regime fechado. Portanto, conforme o parágrafo 1º, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima, ou média, regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial similar, regime aberto, a execução da pena em caso do obrigado ou estabelecimento adequado. A lei de execução penal fala que é ou em similar, portanto, será na casa do obrigado ou outro prédio ou outro local adequado.
O parágrafo 2º do Código Penal, do artigo 33, fala que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Isso aqui é o texto da lei de execução, já está na lei de execução penal. Vamos lá. Vejamos então. O artigo 111 vem dizer: quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração ou remissão. Imagine que um indivíduo ele tem uma pena de 6 anos, então aquilo lhe dá direito a entrar no semiaberto. Só que ele é condenado imediatamente por mais outro crime e outro, e unindo as penas ali, 3, 4 penas, a mais de 20 anos. Então ele vai para o regime fechado. Portanto, quando houver condenação de mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, no mesmo processo ou distintos, é importante saber que não precisa ser no mesmo processo. A determinação do regime de cumprimento será feita pelo quê? Resultado da soma ou unificação das penas. Uniu, somou ou unificou. Pela quantidade de anos aqui dá para ser reclusão. Beleza, então, regime fechado. Observada a detração, ficou preso 2 anos de prisão provisória. Aqueles 2 anos será abatido. Remissão, durante aquele período de prisão provisória, ele trabalhou e com a remissão, que agora foi somada após a condenação, ele não necessita ir para o regime fechado, ele já pode ir direto para o semiaberto, porque somando aquele tempo que foi remido, que foi abatido, ele já pode ir para o semiaberto. Questão de 2015, desse ano, depenha. A determinação do regime de cumprimento do condenado por mais de um crime em processos distintos deve ser feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observadas, quando for o caso, a detração ou remissão. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Muito fácil. Nós acabamos de ver. É o texto aqui do artigo 111. Veja, questão de agente penitenciário, questão da lei de execução penal, é conhecer a letra da lei. É conhecer aquilo que está na lei da forma como está. Então não cai diferente. Tranquilo? Vamos seguir. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso de execução, somar-se-á a pena ao restante do que está sendo cumprida para determinação do regime. Imagine que o preso foi condenado a 14 anos de prisão e está em regime fechado. Ele cumpre ali 1/6 da pena, vamos supor 2/5 da pena. Ele tem direito à progressão, o regime semiaberto. Então ele progride para o semiaberto. Dessa forma, ele está tranquilo, já tem direito à saída temporária, visitar a família, só que vem uma condenação. Chegou uma condenação para ele de mais 6 anos. Então chegou uma condenação em regime fechado. Dessa forma, ele vai voltar para o regime fechado. É isso que diz o parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á ao restante do que está sendo cumprida para determinação do regime. Conforme a pena, ele poderá regredir do regime aberto para o semiaberto ou para o fechado, de acordo com o tempo de condenação da pena. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Olha que interessante, pessoal. Aqui começa a ficar mais complexo o nosso assunto. A pena privativa de liberdade vai ser executada de forma regressiva. É isso? Não. É de forma progressiva. Eu vou progredir do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, sem saltar etapas, com transferência para regime menos rigoroso, conforme a ser determinado por quem? É o juiz que determina. É o Ministério Público? É o Papa? Não, é o juiz, não é a autoridade administrativa. Quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime. 1/6 da pena no regime, olha, respeitadas as normas que vedam a progressão. Pessoal, nós temos
Nós temos crimes, por exemplo, os crimes hediondos, conforme a lei 8492, não, a lei de crimes hediondos, não, é a lei 8072 de 1990. Lei 8072 de 90 é a lei que dispõe sobre os crimes hediondos. Nos crimes hediondos, a progressão não será por 1/6. Será da seguinte forma: 2/5 da pena, se ele for aquele que cometeu o crime hediondo ou equiparado. 2/5 se for primário e 3/5 da pena se for reincidente. Então, 2/5 se primário hediondo, 3/5 se reincidente hediondo ou equiparado. Já aqui não, é 1/6 da pena se for primário e 1/4 da pena se for reincidente, ok? Nós vamos ver esse 1/4 daqui a pouco aqui. Crimes hediondos, nós temos o rol do crimes hediondos e equiparados. Nós temos 3 equiparados, é o TTT, tortura, tráfico e terrorismo. Não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos, mas têm o mesmo tratamento. Se cair em prova perguntando se o crime de tráfico de drogas é hediondo, não é, ele é equiparado a hediondo. Então, nós vamos voltando para a lei de execução penal. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para um regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena, se for primário e não reincidente. Anterior e ostentar o que? Bom comportamento carcerário. Olha, o início da pena é decisão do juiz conforme a lei. A progressão é decisão do juiz conforme a lei e conforme o que? O bom comportamento carcerário do preso. Comprovado por quem? Pelo diretor do estabelecimento, que vai enviar para o juiz periodicamente o atestado ali de comportamento do preso, conforme o centro de observação que enviou para a comissão técnica de classificação, que fez a classificação do preso. Tranquilo? Parágrafo 1º. A decisão será sempre motivada e procedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Decisão sobre o quê? Sobre progressão de regime. Quem manifesta? O Ministério Público e a defesa, seja a Defensoria Pública, seja o advogado particular. A decisão sempre motivada. Concedo a progressão, por quê? Porque a direção da unidade prisional afirma que o indivíduo tem bom comportamento carcerário. Parágrafo 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Não entendi, é muito simples. Para o livramento condicional, indulto e comutação de penas, eu vou ter que ter o que? Eu preso, bom comportamento. E sempre a decisão será motivada e a manifestação do Ministério Público e do defensor. Manifestação do Ministério Público, do defensor, decisão modificada, motivada e bom comportamento carcerário. Também para livramento condicional, para indulto e comutação das penas. Prosseguindo, artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. O indivíduo está lá na colônia agrícola, industrial ou similar, ou na unidade, vamos supor que não tem naquela região, ele está cumprindo semiaberto na penitenciária mesmo, ou num presídio. Existem essas bizarrices legais. O indivíduo cumpre a pena no próprio presídio, que deveria ser para presos provisórios. Então o indivíduo está cumprindo ali em regime semiaberto e chegou conforme a lei e bom comportamento, ele tem direito ao regime aberto. Ele quer ir para a casa do albergado. Então ele vai fazer o quê? A escolta vai levá-lo até o juiz. Ele vai ter uma audiência com o juiz vai perguntar: você aceita essas condições? Ora, as condições são as seguintes: você durante o dia vai cuidar da sua vida. Às 7 da noite e sábado, domingos e feriados, você tem que apresentar sem atraso na casa do albergado. Respeitar as autoridades administrativas e os funcionários. Não pode chegar embriagado, não pode chegar com agressividade, com suspeita de ter usado drogas. Você tem que chegar lá sóbrio no horário marcado, não pode frequentar determinados lugares. Você aceita essa condição? Aceita. Então você vai para o regime aberto. Artigo 114. Somente pode ingressar no regime aberto o condenado que 1.
estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Olha, eu não estou trabalhando, mas eu tenho condição de conseguir um emprego imediato. Então você pode ir para o regime aberto. Na realidade, na prática ele sai. Ele pode ficar todo o dia inteiro, na prática. Na teoria, ele tem, e para a prova, a gente tem que ver isso aqui, ó. Tem que estar trabalhando e comprovar a possibilidade. Geralmente ele sai para traficar mesmo, aquele que já é traficante, e é isso que acontece. 2. Apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado de exames a que foi submetido fundados indícios que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. É outra mentira que só serve para a prova. Na prática, deu a data ali, olha, ele tem direito, pelo bom comportamento, ao regime aberto. Ele vai lá e mente para o juiz e fala que, olha, vou ficar de boa, vou apresentar, e enrola e sai. Mas para a prova ele tem que apresentar pelos seus antecedentes ou pelos resultados dos exames que foi submetido, fundados indícios que irá ajustar-se como autodisciplina e senso de responsabilidade, põe muitas aspas aqui, ao novo regime. A esse regime, que é o regime aberto, de dia na rua, de noite e feriados na unidade, no estabelecimento penitenciário, casa do albergado ou similar, onde não tiver. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 dessa lei. Olha, esses incisos aqui não estão no parágrafo único, não. Isso aqui estão lá no artigo 17. Eu pus aqui para a gente entender. Então, olha, voltando aqui. Só pode, em regra, ir para o regime aberto quem estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo. Eu vou sair daqui, doutor, vou procurar emprego. Senhor juiz, meretríssimo. Dessa forma, estes 4 aqui não necessitam. Eles, tendo aí, já tem tempo, já podem ir para o regime aberto, não precisam trabalhar. O maior de 70 anos, o condenado maior de 70 anos, o condenado acometido de doença grave. 3. A condenada com filho menor, deficiente físico ou mental, menor de idade, deficiente físico ou mental, e condenada gestante. Essas 4 não precisam comprovar que tem condição de trabalhar. Eles, fazendo jus ali ao período para sair do regime aberto, eles saem e não precisam trabalhar. Tranquilo? Esse é o texto do artigo 117. Para a prova, eles poderão, então é facultativo, se quiser trabalhar, maravilha, mas não precisam. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Aqui é a hipótese de regressão. Nós vimos até agora a progressão, a forma progressiva. O juiz decide conforme o comportamento do preso. Forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes. Qualquer, mais rigorosos quando condenado. Olha, pessoal, detalhe. A progressão é passo a passo, do regime fechado para o semiaberto, para o aberto. Não salta-se etapas em regra. Somente quando houve um erro judiciário, ele estava no regime fechado e é um preso que não tem advogado, ficou esquecido lá, já faz direito ao regime aberto, ele pula direto. Mas a regra é passo a passo, do fechado para o semiaberto para o aberto, do semiaberto para o aberto. Agora, regredir não. Se eu estou no regime aberto, cometo uma falta grave, eu posso ir diretamente para o regime fechado. Não precisa regredir progressivamente. Eu posso regredir do aberto para o regime fechado. Eu posso sair lá da liberdade condicional e voltar para o regime fechado quando praticar o quê? Fato definido como crime doloso. Olha, crime doloso, a lei não fala de crime culposo. Ela exemplifica que é crime doloso ou falta grave. Ele cometeu um crime de forma dolosa, qualquer crime, furto, o roubo, homicídio, latrocínio, entre outros, qualquer crime. Ou sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Nós vimos aqui no artigo 111, quando é condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo quê? Resultado da soma ou unificação das penas, observado a detração ou a remissão. Esse é o texto do artigo 111. Então,
A execução o preso será regredido de regime, além de crime doloso ou falta grave, quando ele sofrer uma condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena torne incabível o regime. Ele está lá em regime aberto, tranquilo, falta 3 meses para ele cumprir aquele albergue e ele sair em liberdade condicional ou liberdade definitiva, mas chegou uma condenação para ele, olha, 24 anos de cadeia por latrocínio, ou 16 anos, homicídio, 14 anos, homicídio, não tem jeito, volta para o regime fechado. Então, quais as causas de regressão de regime? Crime doloso, falta grave ou outra condenação. Crime doloso, falta grave ou outra condenação que torne incabível a manutenção daquele regime. E tem que ser de passo a passo? Não necessita. Pode ser regressiva para qualquer regime, diferente da progressão, que é passo a passo, do fechado para o semiaberto para o aberto. Aqui eu posso pular do aberto para o fechado, se for necessário. Caiu em 2013 aqui, concurso do agente penitenciário do Espírito Santo. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Qual a resposta correta? Muito fácil, não é? Resposta letra B, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Nós acabamos de ler. E qual a outra hipótese? Condenação. Chegou uma condenação para ele por um crime que tornou incabível a manutenção naquele regime. Além das hipóteses que nós vimos, o parágrafo 1º diz o seguinte: o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Ele foi condenado ao regime aberto e multa, não pagou a multa, ele tem dinheiro, tem recurso, não pagou a multa, então ele vai, infelizmente, regime aberto não serve para você. Você vai ficar recluso ali, ou no semiaberto ou no fechado, conforme assim decidir o juízo, observando a lei. Então ele será transferido do regime aberto, vai perder o direito de trabalhar e ficar durante o dia na rua, ou quando ele frustrar os fins da execução. Por exemplo, ele tinha que trabalhar, ele disse ao juiz: não, eu tenho condição de trabalhar e procurar um emprego, mas todo dia ele era visto ali no bar da cidade, no local público, fazendo uma arruaça. O juiz então pode decidir transferi-lo do regime aberto. Ele vai sair do aberto para o semiaberto ou para o fechado, conforme decidiu o juiz, conforme os ditames legais. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Legítima defesa. Condenação ali por crime doloso. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Olha, doutor, esse crime que eu cometi foi por legítima defesa. Foi homicídio? Foi. Mas eu estava trabalhando lá, o indivíduo veio para me matar e eu tive que revidar para salvar minha vida. Foi crime doloso. Então, vai exercer a legítima defesa. Portanto, ou falta grave ou legítima defesa. Nessas hipóteses, eles deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, conforme artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal, que diz o seguinte: o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer outra atividade autorizada, podendo ser recolhido durante o período noturno e nos dias de folgas. Olha o que a lei de execução penal fez: deixou para a legislação local estabelecer normas complementares. Pode ser que ele tenha que participar de cursos e de outras atividades durante os dias de feriado que ele estiver que permanecer ali recolhido. Então isso a lei deu para a legislação local, então não cabe nem a gente comentar muito aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Permissão de saída. Na realidade, nós temos as autorizações de saída. As autorizações de saída é um gênero, no qual permissão de saída e saída temporária são as espécies. Na próxima aula.